Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode colocar sentados. Aleluia. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ficou alegre quando alguém falou assim, vamos na igreja hoje? Você ficou alegre ou ficou triste? Você ficou alegre ou você ficou, de novo, mais um sábado? Poderia fazer qualquer outra coisa, né? Mas glória a Deus que você disse sim ao Senhor, amém? Toda vez que nós nos encontramos como igreja, nós temos a oportunidade de receber mais do Cristo. Uma vez, alguns discípulos, estavam no caminho de Emaús. Jesus chegou até eles e eles começaram a contar, para Jesus o que tinha acontecido com o próprio Jesus. Eles não reconheceram Jesus ali indo para Emaús. E eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, para comer com eles, para sentar à mesa com eles. E a Bíblia fala que Jesus comeu, ceiou com eles. E depois, quando Jesus saiu dali, eles falaram, nossa, vocês não viram que quando ele falava, nosso coração queimava? Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E é isso que acontece quando a gente está na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? E quando nós estamos reunidos como igreja, existe um compartilhar do corpo de Cristo. Existe um compartilhar do pão, amém? Então quantos querem comer desse pão? Quantos já estão comendo desse pão nessa noite? Amém? Não é um pão que físico, é o pão da presença. Amém? Vocês viram que o pastor não está hoje, ele está numa outra missão. Está na missão homem da casa. Está agora no horário 12h36, lá onde ele está trabalhando. Então tem sábado que vocês vão ver ele aqui, tem sábado que vocês não vão ver ele aqui. Mas eu creio que tudo é um propósito do Senhor, amém? Nós estamos há algum tempo, sentindo um cutucão do céu. Quantos aqui estão sentindo um cutucão do céu? Alguns aqui estão meio tremendinho, mas Senhor, amém, eu estou indo. Meio tremendo, mas eu vou, amém? Mas é assim mesmo. Vocês acham que a gente vem aqui também assim, nossa, vamos lá. Não, a gente também vem tremendinho, vem com aquele friozinho na barriga. Mas é o temor do Senhor. Porque a gente sabe que não é por causa de nós, mas é por causa de Jesus que Ele está aqui. Amém? Então, a partir de hoje vai ser assim. E se você tem recebido esse cutucão do céu, eu creio que é hora de se despertar, amém? É hora de chegar para o pastor, ó, estou aqui, porque a gente não é vidente, a gente não tem uma bolinha ali, a gente não sabe, às vezes o Senhor tem te chamado, e às vezes você está ali se segurando. Venha, fale conosco, tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer, amém? Começa, como diz a Cris aqui, começa vindo nas terças, começa vindo na sexta. Irmãos, a sexta-feira tem sido, nas terças, sexta e sábados, cada dia tem sido muito especial. Eu vejo uma porção diferente do Senhor, uma porção do céu, algo diferente, mas essencial para nós. Ontem nós estivemos aqui, já começou na sexta-feira passada, que nós estávamos aqui, o Senhor nos deu uma direção de vamos para a praça. Começou a chover, alguns, será que é de Deus isso? Será que é verdade? Será que, o Senhor está provando isso? Mesmo assim, nós sentimos de ir, porque a gente entendeu que era o Senhor nos testando. Será que realmente vocês vão? Será que a chuva vai parar vocês? E a gente foi ali, foi um pouco de tempo, mas eu entendi assim como o primeiro passo daquilo que
daquilo que nós devemos fazer. Qual a resposta? O Senhor está esperando uma resposta de nós. Né? Muitas vezes a gente fica perguntando muitas coisas para o Senhor, mas muitas vezes nós precisamos somente dar uma resposta para Ele. Porque Ele já fez. Nós só precisamos dar uma resposta. Ele já falou qual vai ser a resposta que eu vou dar para Ele. E começou ali na sexta-feira, nós fomos ali. E ontem nós estávamos aqui também, tivemos um tempo aqui. Vamos subir de novo lá em cima, na praça? Vamos. Aí fomos de novo na praça. E ontem, como não estava chovendo, né? Tinha ali algumas mulheres, algumas crianças, tinha famílias ali. E eu sei que alguns saíram do carro assim, ai, agora? Vamos voltar para a igreja, né? Eu sei, o Senhor me revelou, mas a gente foi mesmo assim, fizemos uma roda lá e começamos a adorar o Senhor, oramos lá. Alguns irmãos também ficaram aqui, né, intercedendo, orando. E a gente começou a declarar, né? Tu és adorado nesse lugar. E a gente foi ali, estava ministrando e cantando isso. E as pessoas em volta ali, as crianças brincando. E o pastor, vamos à direção de orar, estava do lado da escola, vamos orar pela escola, vamos orar pelas crianças, pelos professores. E nós estendemos as mãos ali, fomos. Aí eu vi aquelas mulheres ali, eu falei, não, eu tenho que ir lá conversar com aquelas mulheres, né? Aí eu fui lá e eu, né, oi, tudo bem? Nós estamos orando pela escola, estamos orando pelas crianças. Você quer orar junto comigo? Aí elas, nossa, sim, é claro. Aí já comecei a ministrar sobre a maternidade, né? É um presente do céu na vida delas. Tirando todo o fardo pesado, né? Que a maternidade às vezes traz pra gente. Aliviando aquele fardo, orando com elas, abençoando os filhos delas. E depois uma chorou ali, chorando. A outra, onde que é a igreja? E eu falei onde que era a igreja. E ela falou, mas como que vocês vão? Vocês vêm toda sexta? Como é que é? Falei, começamos na sexta-feira passada, estamos vindo. Aí uma delas, nós podemos vir orar com vocês? Podemos participar? Falei, é claro que pode, né? Vocês serão muito bem-vindas, né? E a gente viu assim, a gente está vendo algo sobrenatural. A gente está vendo assim, porque nós estamos dando uma resposta, o Senhor está movendo. Amém? O Senhor está movendo. E é isso que a gente tem percebido. Nós olhamos tanto tempo. O Senhor gera fome, gera sede. E eu creio que isso já está acontecendo. As pessoas estão esperando. A Bíblia fala em Romanos que a criação, ela espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos nos manifestar com atitudes. Do jeito que, às vezes é um jeito tão simples, subir ali, ficar ali. Aonde o Senhor te colocou, Ele quer manifestar. Ele quer se manifestar. Porque a criação está com uma expectativa. Onde estão os filhos de Deus? Estão por aí. E eu até estava conversando depois, falei que ainda existe um bloqueio de uma religiosidade ainda, não por parte somente de igrejas, de denominações, mas o mundo ainda lá fora olha para a igreja ainda com um certo bloqueio. Porque na última vez, até mesmo agora, as pessoas, elas falam assim, não, eu vou na igreja. Aí teve uma, semana retrasada, eu tive que falar para ela, viu, Jesus está aqui. Jesus está aqui. As pessoas, elas ainda sentem. Quando você fala do amor de Cristo, elas ainda sentem que você quer que ela vá para a tua igreja, para a tua denominação. Mas não é isso, querido. A Missão Geração Santa, ela está muito mais que uma placa ou uma denominação que surgiu lá, não sei quanto, 10 anos atrás. É uma missão mesmo. É algo que precisa estar em movimento. A nossa missão é girar
é transformar essa geração, cada criança. E uma geração, querido, é uma criança de colo até uma pessoa idosa. Essa é uma geração que Deus quer se revelar. Geração santa, uma geração separada. Separada para quem? Para Cristo. É por isso que nós estamos aqui, para revelar o Cristo. Não é para mostrar uma placa de igreja, que nós possamos entender isso a cada dia que passa. É lógico, eu estava falando para os irmãos, meu Deus, como a gente quer que essas pessoas venham, mas elas precisam primeiro encontrar a Cristo. Elas primeiro precisam encontrar Jesus. Como eu falei, como que a gente quer que as pessoas se encontrem com Jesus se lá no nosso trabalho nós andamos carrancudos, nós andamos cara fechada? A gente precisa manifestar o Cristo. Como diz o pastor Luiz Hermínio, né? Cara fechada não é sinal de santidade, querido. Às vezes as pessoas, não, eu sou santo, então eu preciso ser muito sério, né? Dizer após o Senhor, né? Com uma voz grossa e bonita. Não é isso. Do jeito que você é, o Senhor escolheu, como ele que começou aqui. Antes do teu nascimento, o Senhor já tinha te escolhido como profeta das nações. Profeta é um representante do céu na terra. Eu creio que todos nós temos um tanto de profeta em nós. Somos sacerdotes do Senhor. Amém? Eu quero que você estenda suas mãos aqui para mim. Eu quero que você ore por mim. Peça ao Senhor que realmente seja um canal na sua vida, um canal do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu me submeto a Ti, Pai. Me submeto, Senhor, a Ti. Me submeto à Tua palavra. Me submeto ao Teu senhorio. Me submeto à Tua vontade. Eu me submeto àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu me submeto à Tua voz, Senhor. Que todas as outras vozes se calem, Pai. Que o Senhor, a Tua voz seja audível, Senhor. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Cada coração aqui esteja receptivo à Tua palavra. Que a Tua voz seja audível, Senhor. Que cada um aqui possa entender aquilo que está sendo ministrado no céu. Aquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que essa semente, ó Pai, venha dar a 30 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu tô sem relógio, então vocês gritem aí atrás, tá, Ju? É um sinal. A hora que der umas 9h15, por aí, senão. Amém? Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em João. Evangelho de João, capítulo 4. Uma passagem muito conhecida nossa. Mas como a palavra do Senhor ela se renova, creio que o Senhor tem algo especial para nós. João capítulo 4, verso 23 e 24. Essa palavra já faz algum tempo, né? Como diz. Eu entendo que quando a gente vai ministrar, a gente não deve, né? Muitas vezes a gente, pastor, quer que eu ministre? Aí eu compro a palavra, né? Aí eu começo a ler, daí não dá muito certo, né? Mas essa palavra está há muito tempo no meu coração, o Senhor tem falado há muito tempo comigo. E até mesmo eu trabalhei hoje, né? Aí cheguei em casa, falei, não, eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso dar uma lida, né? Mas Deus já falando o que Ele queria nos falar nessa noite. E eu dormi, gente. Né? Porque eu não sei porque agora estou dormindo muito, está me dando muito sono. Eu estou com fome, sono e fome ultimamente. O Senhor me guarde, né? De virar uma bolinha. E eu dormi, quando eu acordei, aquele susto, né? Falei, meu Deus, né?
preciso ler a Bíblia. Aí eu sentei tomar café com o pastor, também tinha que sair trabalhar. E eu comecei ali só dar aquela, sabe, o Espírito Santo foi entregando, sabe, aquele banquete assim. A gente nunca deve somente, Deus está falando, então na hora eu vou pegar, vou ler, como alguns fazem, né, por aí. Algumas igrejas a pessoa pega ali, ela só abre a Bíblia, pá, Deus está falando isso, e tá. A gente precisa se preparar, né? E naquele momento o Senhor foi me revelando muitas coisas. E eu quero ler com você ali João 4, 23 e 24, que diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quantas vezes nós lemos essa palavra, né? E a gente fica, não, eu quero ser um verdadeiro adorador. E muitas vezes a gente está orando aqui, a gente fala para o Senhor, encontra nesse lugar, Senhor, o verdadeiro adorador. Mas se existe um verdadeiro, quer dizer que existe um falso, né? Sempre quando tem um verdadeiro, quer dizer que tem um falso, né? E eu estava, né, ali, né, conversando com o Senhor, e Ele anseia por isso. Ele anseia encontrar pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas verdadeiras na presença dEle. Não pessoas perfeitas, porque perfeito somente é o nosso Cristo. Mas pessoas verdadeiras. E sabe que verdadeira adoração, ela inclui numa vida de arrependimento. Porque muitas vezes nós podemos sim vacilar. Mas quando nós vacilamos, nós temos um justificador. Nós temos um advogado por nós. E quando nós chegamos na presença dEle com humildade, quebrantados na presença dEle, Ele vem e nos restaura. Amém? Ou desde o tempo que você aceitou Jesus na tua vida, você não pecou? Quantos aqui não pecaram depois que aceitaram Jesus? Levanta a mão. Deixa eu fazer assim, né? Porque eu também não. Não, irmãos. A gente pecou, a gente errou. Mas quantas vezes nós chegamos até Jesus, nos arrependemos e Ele vem com graça sobre a nossa vida? Eu tenho falado para o meu marido, vamos tornar a vida mais leve? Eu tenho falado para ele, vamos tornar mais leve? Né? Até esses tempos nós temos uma televisão no nosso quarto, né? E aquela coisa, não, porque não pode sentar na cama, porque pode pegar alguma coisa, que pode passar alguma coisa para o marido, para os cônjuges, né, aquela coisa toda, você pode receber uma coisa, sei lá o quê. E eu falei para ele, viu, vou deixar as meninas lá, deitadas na nossa cama, que tem que assistir com a gente. A gente precisa tornar a vida mais leve. A gente precisa parar de deixar tudo muito pesado. Amém? Porque é leve, querido. É leve. O Evangelho é leve. Se a gente está carregando algo pesado, quero dizer uma coisa para você. Faça com urgência, entregue para Jesus, porque isso não é de Deus. Você tem algo muito pesado na tua vida. Até mesmo estar numa igreja, está pesado. Né? A gente precisa avaliar, olhar para dentro de nós, por que eu estou assim? Por que está ficando pesado eu sair da minha casa e ir para a igreja se é algo bom? Não é algo ruim, é algo bom. Nós vamos para um encontro com o Pai, nós vamos estar na casa do Pai, nós vamos estar em comunhão com os irmãos, nós vamos se ralar. Amém? Por quê? A gente precisa avaliar nós mesmos. Talvez a gente está aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Já ouviram falar do crente Raimundo? Ainda estamos divididos. E quando nós estamos divididos, nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos conseguir nada. Às
Às vezes é necessário chegar até o Pai e dizer: Pai, me perdoa, porque eu ainda estou com a minha cabeça no mundo. Eu ainda estou sentindo prazer nas coisas do mundo. Eu ainda sinto prazer em estar em qualquer outro lugar, mas eu não sinto prazer em estar na sua casa, Pai. Restaure em mim a alegria da salvação. E o Senhor vem com graça e misericórdia. O problema é que a gente quer fugir do Senhor. Não, eu não vou, não. Ao contrário, queridos, nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu sou nascida na igreja, convertida há algum tempo. Algumas coisas eu já errei. Eu já vacilei. Eu já briguei. Eu já fiquei emburrada. Eu já fiz tantas coisas. Eu fiz muitas burradas na vida. Mas todas as vezes eu fui para o Senhor. Todas as vezes eu fui para o Senhor. Inclusive agora como pastora. Quem anda comigo sabe que a Isis não é perfeita. Que o Cleberson não é perfeito. Mas todas as vezes a gente vai para o Senhor. Algumas semanas atrás eu estava passando por situações bem difíceis. Mal sabíamos nós também, mal sabia eu que eram alguns hormônios que estavam florando. E eu falei, pastor, amor, última vez que me deu piti, veio a Rebeca. E olha o que aconteceu. Mas algumas coisas estavam acontecendo. E falei, Jesus amado, o Espírito é maior que o hormônio. O Espírito é maior que tudo isso. O estresse do dia a dia. Nós tivemos um tempo na nossa casa, eu e meu esposo ali, na presença do Senhor. E como foi renovador aquilo. Como foi lindo o que o Senhor fez naquela tarde. Só eu e Ele e o Senhor. Né? Os casais que estão aqui presentes, dá piti às vezes, eu sei que dá. Às vezes, como diz o pastor, né? A gente precisa saber brigar, né? Vão para Cristo, vão para Jesus. Ele vem com um bálsamo de cura sobre o relacionamento. Ele vem com graça e ele começa a transformar realmente o choro na alegria, o pranto em festa. Mas é quando eu estou na presença dele que isso acontece. Não adianta a gente ficar falando, precisa declarar a palavra. Mas se eu não praticar a palavra, nada vai adiantar, querido. Declara lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando começa a dar umas apertadas financeiras, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a duplicar a carga horária, né? Eu preciso trabalhar porque eu tenho que ganhar, tá difícil. Aonde está o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Na prática, aonde está o pastor da sua vida? Eu quero dizer que Ele está presente, mas a gente anda tão atribulado que a gente não percebe. E Jesus está falando assim, viu? Eu estou aqui, eu sou o pastor da tua vida, eu quero prover. Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para te abençoar. Só que também muitas vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes, não, Deus o livre, eu sou crente, Deus o livre, né? Ajuda dos irmãos, né? Meu Deus, falar para o pastor, vou falar na igreja, não dá. Irmãos, a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Quando eu me humilho diante do Senhor, é Ele que vem honrar a sua vida, Ele que vem abençoar a sua vida. É Ele quem faz. Amém? Então eu vou dar uma dica para você: se humilha. Se humilha, vá com a cara no chão, se humilha diante do Senhor. Ele te exaltará. Ele te exaltará. E você glorificará o nome dEle, porque não é sobre mim ou sobre você, mas é para a glória dEle que Ele faz. É para Ele. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Eu quero que vocês abram, vamos abrir lá em Isaías,
capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Eu gosto muito dessa passagem. Sempre em alguns momentos da minha vida, eu gosto de ler, eu gosto de voltar em Isaías 58. E Isaías é considerado um livro, o Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías revela muito Cristo. Isaías fala muito sobre Jesus, né? Quando a gente vê lá Isaías 9, ele fala sobre Jesus, um filho nos nasceu, né? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, né? E sobre ele está o domínio. Está falando sobre Jesus, né? Quando ele fala lá, em Isaías 54, se eu não me engano, fala lá sobre as pisaduras de Jesus, né? Ele levou sobre si as pisaduras. Está falando tudo sobre Jesus. Como um cordeiro, ele foi mudo, né? Ele foi para o matador. Está revelando Cristo, está falando sobre Jesus. E eu estava lendo Isaías aqui, e quando eu olhei para o capítulo 58, o Senhor falou assim que tem muita coisa a ser revelada aqui para os nossos dias. E algumas Bíblias têm o título, né? O verdadeiro jejum, ou o jejum que agrada ao Senhor. Mas quando eu abri a minha Bíblia, eu já estava nessa, né, da adoração, uma vida de adoração ao Senhor, porque adoração não é você entrar na igreja, somente levantar as mãos. Isso faz parte do culto, né? Porque Salmo fala, levantai as mãos santas, né? Fala para nós nos reunirmos como igreja. É importante. Mas a adoração não é somente estar no culto, não é somente participar. Adoração é uma vida. Amém? Quantos entendem isso? Adoração é uma vida. Ou seja, em todos os momentos, em tudo que eu fizer, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou adorando o Senhor. E na minha Bíblia, está falando aqui no título, está falando assim, a verdadeira e a falsa adoração. A verdadeira, diga assim, a verdadeira e a falsa adoração. Então, o jejum é uma atitude de adoração ao Senhor. Amém? Porque algumas Bíblias falam sobre a verdadeiro ou o falso jejum, né? Então, tudo que a gente faz, ou toda a prática que a gente está fazendo ao Senhor, é adoração. Amém? O jejum, o levantar as mãos, a leitura da palavra, o estar em casa com os filhos, tudo que a gente faz para o Senhor é adoração. Amém? Mas, como eu falei, existe a verdadeira e existe a falsa. E eu quero que vocês corram comigo aqui, desde o primeiro verso ali, que diz assim, né, antes de eu começar a ler, percebam que Deus está falando para o povo de Israel. E Israel é considerada a igreja, né, quando a gente olha para Israel, a gente lembra da igreja do Senhor. Então, o Senhor está falando para mim e para você, amém? Amém? O Senhor está falando tudo isso aqui que nós vamos ler. O Senhor está falando para mim e para você. Ok? Digo ok. E, né, às vezes eu posso ler aqui. Mas pastora, mas aí, né, para mim ser salvo, eu preciso fazer essa lista, né? Não. Como a gente já falou, nós já fomos salvos por Jesus. Ele já morreu por mim, para mim e para você. Então aqui é a atitude daqueles que já foram salvos. É a atitude de todos que foram salvos e são chamados como igreja ter essas atitudes. Amém? Então fala assim, grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender o meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem
que eu atuo em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer o porquê. Eu respondo. Bem? Então aqui é um povo reclamão. É um povo que estava vivendo uma falsa adoração. Era um povo que estava indo ao templo. Era um povo que, como eu li ali, vem ao templo, parecem ter prazer ao meu respeito, parecem ser justos, mas eles estavam em rebeldia. Mas esse povo reclamava ao Senhor, né? Gente, geralmente os reclamões são aqueles que estão longe do Senhor. Vamos olhar para nós mesmos, né? Vamos começar a parar de reclamar e a conhecer o Cristo em que nós servimos. Porque quem conhece a Jesus não anda reclamando. Quem conhece a Jesus não anda reclamando. E esse povo aqui revela isso. Eles estavam indo ao templo, eles pareciam que estava tudo bem, que pareciam que tinham prazer em estar na casa do Senhor. E eles estavam reclamando: Senhor, por que nós jejuamos? Por que nós nos humilhamos? Por que nós vamos ao templo? Por quê? E o Senhor não, parece que o Senhor não ouve. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Senhor, por que o Senhor não me ouve? Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Eu estou indo à igreja, eu estou dizimando, eu estou orando. Estou em todas as práticas, né? Todas as práticas. Mas por que o Senhor não está me ouvindo? O que está acontecendo? Será que Deus é um Deus mentiroso? Será que Deus é um Deus que gosta de brincar com os filhos dele? E olha o que o Senhor responde para os reclamões. Ele fala assim, eu vou lhe dizer o porquê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Um sinal de uma falsa adoração é a satisfação de si mesmo. Eu vou na igreja porque eu quero a minha bênção. Eu jejuo porque eu quero a minha, aquilo lá, sei lá o quê. Eu faço porque eu. Irmãos, viver com Cristo não deve ser assim. Só pensando no eu. Só pensando em mim. Viver para Cristo é olhar ao redor. E nós já vamos ver aqui como que é a verdadeira adoração. É totalmente ao contrário desse egocentrismo. Ou seja, eu no centro de tudo. Mas eu vou na igreja e ninguém percebe. Eu vou na igreja. Irmãos, eu tenho falado para a Rebeca, melhor servir do que ser servido, Rebeca. Melhor servir do que ser servido. E ela está levando a sério, porque ela quer servir todo mundo agora. Pega, porque quase que derruba feijão, sabe? Tá aquela bagunça, mas, a gente está ensinando, Melhor servir do que ser servido. E muitas vezes a gente quer o contrário, a gente vai para a igreja e a gente diz: eu sou filho de Deus, então eu mereço tudo. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Então eu quero tudo, eu preciso de tudo. E eu preciso ser um abençoador. Mas Cristo é o nosso abençoador. Amém? Nós somos bênção. E Ele é o abençoador. Nós só somos bênção porque Ele nos abençoa. Amém? E bênção não quer dizer coisas. Bênção são pessoas. Amém? E Deus responde isso. Eu só não ouço vocês, eu não atendo vocês porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, vocês oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Quantas vezes, querida, a gente vem para o culto, a gente está, até mesmo aqui o caso do jejum,
estou jejuando, mas está metendo o pau em todo mundo em casa. Ninguém aguenta mais ficar perto. Estressado, estressada, nervosa. Ninguém está livre de viver assim, de passar por situações assim. Mas nós já recebemos o fruto do Espírito, que é paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, e assim vai. Amabilidade. Gente, nós estamos tendo umas práticas legais, mas muitas vezes nós chegamos em casa e está tudo, nossa, às vezes os filhos olham assim, quem é você? Ou quem era aquela pessoa que estava no culto? Quem é você, pai? Quem é você, mãe? Quem é você, irmão? Quem é você? Quem é você, filho? Porque na igreja, meu Deus, é tão perfeito, né? E em casa está tudo tribulado, só está reclamando, só está murmurando, não tem palavras de bênção, fala palavrão. Palavrão não é de Deus, irmão. Que Jesus, porque quando nós estamos, a gente está falando sobre adoração aqui, é o que Jesus, muitas vezes a gente vive assim, eu não estou nem aí o que eu estou pensando, eu não estou nem aí o que eu estou falando de mim, porque é minha vida, é minha boca, não. Mas o que Jesus está pensando de mim? Porque nós devemos levar em consideração isso. O que Jesus está pensando de mim? Quando eu chego em casa e começo a xingar, quando eu chego em casa e começo a maltratar, quando eu chego em casa e começo a falar palavrão, ou até mesmo no trabalho, em qualquer outro lugar. Aqui está falando, né? Vocês oprimem seus empregados, né? Existem pessoas aqui que são líderes de setor, pessoas que são, né, estão trabalhando. Como que você tem tratado os seus subordinados? Como você tem tratado com as pessoas que estão abaixo de você? Você está humilhando eles? O que você está fazendo? Eu sei que, né, às vezes o mundo lá fora pensa, não, você tem que ser desse jeito. Hoje mesmo eu conversei com uma moça que trabalha no mercado, e ela falou assim, que ela está numa gerência, e ela falou, olha, Isis, muitas vezes a pessoa tem que sair de um cargo e ir para uma outra função. Já não pode porque desvia de função, mas eu não mando eles fazer. Eu coloco uma galocha e vou lá e vou junto com eles. Aí vem alguém para mim e fala, viu, você não pode fazer isso porque você é gerente. Aí ela fala, não, eu vou fazer isso. E muitas pessoas da equipe dela falam assim, eu só não saio desse emprego por causa dela. Eu só não saio desse emprego porque essa pessoa aqui, ela está lá junto com nós. Eu não sei se ela é cristã, eu não sei, né? Acho que não entra nessas. Mas essa é uma atitude que agrada o Senhor. Mas eles vão subir em cima de mim, né? Né? A palavra de Deus é muito clara, né? Sobre os empregados e sobre os patrões, lá em Efésios, né? Se cada um fazer a sua parte, tudo vai bem, tudo irá bem. Amém? E vamos voltando lá, né, sobre ali, Deus falando assim, do que adianta você jejuar, se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Olha o que o Senhor está falando. Eu não ouvirei as suas orações. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou sendo ouvida. Na verdade, o Senhor ouve tudo, mas muitas vezes Ele não vai atender. Porque Ele quer muito mais do que atender a sua oração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tirar você de uma falsa adoração para uma verdadeira adoração. Amém? Ele quer nos tirar desses lugares, porque Ele quer nos encontrar na verdadeira adoração. Ele quer se alegrar por nós. Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei suas orações.
Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como julgam ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? E olha o que ele fala aqui. O que é a verdadeira adoração? O que ele espera de nós? O que ele espera de nós que somos salvos? O que ele espera da sua igreja? O que ele espera dos seus filhos e do verdadeiro adorador? Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Quantas vezes nós agimos ao contrário? Bate alguém na nossa casa, a gente não tem ninguém, fica bem quietinho, manda os filhos, nem um pio, que hoje eu não vou dar nada. Irmãos, olha o que o Senhor está nos falando. Não se esconda daqueles que carecem de ajuda. Respira fundo aí. Essa semana nós fomos num culto de mulheres. O Senhor nos pegou bastante, né? Lá dentro. E a pregação, a ministração foi mais ou menos, né? Essa pegada, né? Sobre o dar, sobre o compartilhar. Né? Esses dias eu até conversei, não me lembro com quem, e eu falei, meu Deus, né? A gente olha aquela casinha lá no Facebook, a gente olha lá essas grupos de venda, né? E às vezes a pessoa, gente, tá uma coisa lá, tipo assim, um guarda-roupa assim, tipo, segurado nas paredes, assim, né? E a pessoa coloca lá R$100. Meu Deus! A pessoa está vendendo ainda isso. Irmãos, em que geração nós estamos vivendo? As pessoas não querem compartilhar mais. Não, eu não vou dar. Meu Deus do livre, eu vou vender. Né? Irmãos, a Bíblia ela fala assim: quem vende, recebe. Amém? Amém? Não. Amém? Não. Alguns falaram amém. O que a Bíblia fala? Quem dá, recebe. Quem dá, recebe. Isso é uma verdadeira adoração. É quando você olha para aquele que está faminto e você mobiliza. Eu não posso, mas uma igreja pode. Quando você decide fazer um chá para uma pessoa que não tem nada na casa, eu não vou ajudar. Para que ajudar? Não. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas. E se fosse eu, se fosse você no lugar, a gente ficaria tão feliz. A gente iria manifestar o Cristo na vida dessa pessoa. Quantas vezes eu recebi? Quantas vezes eu vi Jesus? Mas também quantas vezes eu dei? Eu já recebi umas 3 pessoas em casa. Uma vez eu quase matei minha sogra do coração. O menino era viciado em droga. Eu não morava com a sogra. E ele estava fugindo. Iam matar ele. E eu e o pastor, vamos deixar ele dormir embaixo da mesa. No colchãozinho. E, meu Deus, aquele dia acho que ninguém dormiu na casa, né? Era um menino, era um adolescente. E tinha cadastra pequena. É lógico que dá um friozinho na barriga, né? A gente é tombo. Mas por Jesus, irmãos, a gente faz. Porque eu sei que a gente estava manifestando Jesus ali para aquele menino.
Teve uma vez que um casal brigou. O casal brigou e o menino foi lá, também eles moravam lá. Ele tinha um carro e estava com o carro cheio de roupa. E ele dormia no sofá da casa da sogra. E no outro dia amanheceu, tinham roubado as roupas dele. Entraram no carro, roubaram a roupa dele. Mas a mulher mandou ele carpique e tal. A gente acolheu ele. A gente manifestou, até hoje a gente conversa com ele. Não estão mais juntos, né? A gente até tentou, né, junto, mas não deu. Mas a gente conversa com ele e sempre falam, sempre lembram dessas situações. Né? Agora, mais recente, uma aluna minha venezuelana falou espanhol. Eu nem entendi o jeito que ela falava. E ela pousou em casa 2 noites, irmãos. A cama das meninas ficou cheirando. Se fosse a Isis, o Cleverson, né? Nossa, nem conheço. Mas por amor a Cristo, irmãos. Por amor a Cristo a gente faz. Você vê como a gente faz umas loucuras muitas vezes? A gente faz. E numa manhã, eu tomando café com ela, e eu só falo assim, você entende o que eu estou falando? Você já ouviu falar de Jesus? E ela, sim, profe. Mas como que acontece? Aqueles, né, meio enrolado. E eu comecei, gente, eu fui na Shopee procurar uma Bíblia em espanhol, mas não deu tempo. Ela já foi para Santa Catarina, mas assim, eu sei que eu plantei uma semente naquela vida, eu sei. Porque eu conversei com ela como se eu tivesse conversado com uma criança, porque eu não sabia se ela estava entendendo o que eu estava falando. Certo, ela olhou para mim nessa daí, tá estranha agora, né? Tá estranha. Mas eu falei de Jesus para ela. Uma vez, com a minha bisavó, 90 cacetada. O Espírito Santo tocou no meu coração, fala de Jesus, fala do meu amor. Falei, meu Deus, como que eu vou falar de Jesus para uma senhora de 90 e tantos anos? Ela não vai entender. Ucraniano ainda não vai entender. Eu peguei, gente, eu fiz, Deus me deu o desenho. E eu desenhei, eu fiz aquele desenho, coloquei no porta-retrato e um dia chamei o pai, a mãe, vamos lá na baba. Ucraniano fala baba, tá? Falei, vamos lá na baba, vamos, né? E ali eu mostrando para ela, eu só mostrei aquele desenho para ela, uma coisa no meu coração, a gente orou com ela. Alguns quiseram a glória, mas a glória do Senhor, foi por causa de Jesus, foi por causa de Cristo. Amém? Nós tivemos sopa no inverno aqui. É para revelar o Cristo, nós damos sopa, irmãos. Não é cobrado nenhum centavo para essas pessoas da sopa. A gente revela o Cristo aqui, nesse lugar. Aquele dia ali na sexta-feira retrasada, a mulher que eu encontrei, que estava junto, viu, ela muito assim, suja, muito, toda molhada, cheiro forte, né, aquela situação. E eu sei que foi um desespero do Senhor, foi um desespero do céu, porque eu comecei a chorar na frente dela. Jesus te ama, Jesus ama muito você, você é preciosa. E eu comecei a me dar um desespero, que aquela pessoa entendesse de verdade que Jesus realmente amava ela, que era apesar dela, e apesar de mim. Lá vem ela. Sabia? Mas nós precisamos revelar a Jesus. Nós precisamos, olha o que está falando ali, né? O que é a verdadeira adoração? Você quer entregar para o Senhor essa verdadeira adoração? Você quer entregar? Irmãos, existe uma consequência para isso. Muitas vezes nós não somos curados de algumas coisas porque nós não praticamos essa verdadeira adoração que o Senhor pede. E eu vou mostrar para você aqui na palavra. Ali
no verso 10, um pouquinho para frente, ele diz assim: deem alimento, né, aos famintos e ajudem os aflitos. Não, mais para cima um pouco ali. Mais para cima, lá no verso 8, diz assim: então depois que nós praticamos tudo isso, né, nós dar alimento ao faminto, abrigo que não tem casa, roupa, né, a gente servir, né, a gente libertar os oprimidos, tirar as correntes. Irmãos, às vezes um abraço vai quebrar a corrente. Às vezes não vai precisar nem fazer uma oração. Um abraço vai quebrar a corrente, vai quebrar tudo que está ali, toda a opressão do inferno vai quebrar, vai sair, por causa da presença de Jesus está em você. Às vezes a gente fica assim: eu não vou, porque você está pensando que é você que vai, mas não é você que vai, é Jesus que vai, através de você. Fala assim, no 8: então a sua luz virá como um amanhecer, as suas feridas sararão num instante. Amém? As suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor o protegerá na retaguarda. Irmãos, você será um praticante de justiça, a justiça vai estar na sua frente, e o Senhor estará na sua retaguarda, te protegendo. Então não tem por que você temer, não tem por que você ficar com medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor será a sua retaguarda, a sua proteção. Eu tenho medo de falar, pastora, vai. Eu tenho medo, não, Senhor, irmão, eu fazer, mas eu não sei se eu faço. Faça, porque é o Senhor, é Ele que está com você. Sabe, nós lemos ali sobre João, capítulo 4, sobre a samaritana. Irmãos, não era só por causa dela que Jesus se manifestou ali. Era por causa de uma comunidade inteira. Sabe por que ele deu de beber para aquela mulher? Porque ele precisava chegar naquela comunidade, a todos aqueles samaritanos, porque a Bíblia fala que os samaritanos e os judeus não se davam, era uma briga, eles não se davam, mas Jesus tocou, ele deu de beber para uma mulher, ele perdoou uma mulher que estava vivendo em pecado, ele tocou nela, e ele salvou toda uma cidade por causa de uma mulher. Eu quero dizer que não é somente por você, querido, que o Senhor quer te tocar, não é para você. Lembra que a falsa adoração, ele só satisfaz a si mesmo? Não é só por você. Aquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida é para salvar os outros que estão lá fora, é para manifestar o reino que está lá fora, o reino de Deus lá no teu trabalho, lá as crianças, os adolescentes. O Senhor quer manifestar através de você, aonde você está. E o Senhor te protegerá na retaguarda. Então, olha aqui, querido. Então, vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Amém? Só que toda vez que você vai para a presença, ele fala: aqui estou. Mas ele, olha aqui o que ele fala: aqui estou. Removam o jugo pesado de opressão. Por isso que eu falo, Senhor, que é uma resposta de nós. Amém? Não, Deus, faz para mim. Jesus, viu? Vai lá. Conversa com teu vizinho. Vai lá. Libera perdão para teu fulano. Vai lá. Resolva isso. Aí a gente, não, sente a presença. Vamos sentir a presença. Vamos chorar um pouquinho. E o Senhor está gritando: vai! Vai! Vai, João! Vai! Então ele fala aqui: aqui estou. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Nós temos falado que a mesa cura.
Mesa não é lugar de fofoca. Mesa não é lugar de maledicência. Mesa não é lugar de julgar os outros e falar dos outros. Mesa é lugar de cura. Porque o Senhor quer se repartir ali e se revelar à mesa, porque somente Ele traz cura. Dê alimento aos famintos e ajude os aflitos. Então, diga então, sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Você quer entrar no teu trabalho lá, aquela escuridão que está lá, e ter luz naquele lugar? Seja um verdadeiro adorador no seu dia a dia. Seja um verdadeiro adorador no seu dia a dia. Aonde você pisar, pode ter trevas, pode ter escuridão, mas a luz vai brilhar como o meio-dia. Quem andou no sol meio-dia? Eu já andei. É ruim, né? Quer dizer, é forte, né? O sol é a hora mais. O sol fica mais forte, né? Do dia. É no meio-dia. E não é por você, né? Não é apesar de nós, querido. É Ele que quer se revelar. O sol da justiça quer se revelar naquele lugar. E vai ser através de você. Eu quero dizer uma coisa. O Senhor ainda usa pessoas. Amém? O Senhor ainda usa pessoas. Eu sei que tem situações em que o Senhor tem que levantar a jumenta de Balaão. Mas ninguém aqui é jumento, amém? Ai, se nós não fizermos as pedras clamarão. Vamos esperar as pedras clamar? É sério isso? É sério que nós vamos esperar as pedras clamar? O Senhor, Ele apostou em você. O Senhor, Ele confiou muitas coisas a você. Muitas pessoas a você. Muitas coisas do reino para você. E o que eu estou fazendo? Porque os dons que o Senhor me deu, porque é para glorificar o nome dele, querido. Ah, eu sei falar legal, eu sei falar bonito. Nossa, que joia. Não é para tua glória, meu querido. Tem voz de trovão? Então fala do Cristo com voz de trovão. Eu sou tão simpática. Use isso para chamar a atenção para o Cristo. Nós estamos juntos no salão lá, né? E a gente tem ouvido muito, né? As pessoas falar: como eu gosto de vir aqui. Nossa, a gente sente uma paz. É uma coisa. É Jesus. É Jesus. Eu não chego falando: eu sou pastora Isis da Missão Geração Santa. Me dá o seu pé. Quem, né, Raquel? Não faço isso. Mas a gente tá ali, né? Fazendo pé, conversando, fazendo com excelência. Porque, né, crente tem que fazer com excelência, manifestando Jesus. Tudo que fazer, faça para o Senhor. Amém? Então a gente está ali fazendo um pezinho, fazendo a mão, fazendo cabelo. De repente a pessoa começa a desabafar, ela começa a falar. E daí você já começa, né? Hoje eu já até falei na parábola lá do Lázaro e o rico, né? A pessoa estava falando, o espírito, porque não sei o que, então não estava meio louco lá, né? Aí ela, nossa, mas daí, né? Eu falei, é assim, ela, nossa, é assim? Eu falei, é assim. E o legal é que a pessoa, nossa, acreditou, é verdade, é isso. Não tem mais volta, aquela situação lá do Lázaro e o rico, né? Todo mundo conhece, amém? Vamos terminar ali? O Senhor nos guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Você está fraco? Pratica a adoração. Pratica tudo isso aqui que você está vendo. Você vai receber uma força sobrenatural. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que estavam ruins,
estavam ansiosas, chegaram aqui servir uma sopa e saíram bem, receberam força do Senhor. Queridos, muitas vezes a gente está mal, a gente quer se isolar, né? A gente quer ficar no nosso mundinho lá dizendo: ó vida, ó céu, ninguém vem me visitar. Ó vida, ó céu, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó céus, né? Eu vou tirar minha vida. Passa, né? Às vezes passa na cabeça. O inimigo ali, ó, colocando na tua cabeça assim: para que viver? Se nós praticássemos mais a palavra. Eu estou fraco, mas eu vou me levantar aqui, eu vou servir alguém, eu vou visitar alguém, eu vou abençoar a vida de alguém, eu vou dar um abraço em alguém. Mas nesse momento a gente não tem nada para oferecer. Realmente, querido, quando eu estou fraco, o Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando a nossa fraqueza, quando a gente está mais fraco, a gente está mais vulnerável. Quem faz totalmente a obra do Senhor. Não tem mais lugar para mim agir. Somente para Ele fazer. Então, quando você estiver fraco, pensa que tem alguém. O Senhor vai colocar alguém na tua vida. Eu vou lá visitar o fulano. Eu vou fazer isso para alguém. E você vai ver, você vai receber uma força do céu. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Amém? Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você abençoa, mais você quer abençoar. Isso faz bem. Isso faz bem. Isso dá contentamento. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. O Senhor nos deu essa palavra na sexta-feira retrasada e o Senhor sim nos chamou para reparar, reconstruir as ruínas desertas e reparar os muros e restaurará as ruas e casas. Amém? O Senhor nos chamou para isso. Muitas vezes nós estamos aqui orando: Senhor, abençoa o Bosco, Senhor, abençoa tal casa, tal família. Mas o Senhor ainda usa pessoas. Como que o Senhor vai fazer se nós ficamos parados no lugar, lambendo as nossas feridas? Como que o Senhor vai fazer se nós não vamos? O Senhor deu um chacoalhão em nós esses dias atrás aqui. E Ele falou: se vocês não quiserem, se vocês não forem, eu estou usando as pedras. Eu estou usando o ímpio para fazer. O Senhor nos deu esse chacoalhão esses dias. Só que muitas vezes as pessoas elas só vão dar uma assistência social. Vai dar o pão, vai dar comida, vai dar o recurso e vai parar ali. Mas e nós que temos o Cristo? Nós vamos dar o pão, nós vamos dar a comida, nós vamos abençoar, mas o Cristo será revelado. Jesus será revelado. Esses dias nós estávamos em casa e eu falei para meu marido, fiz 2 perguntas para ele. Falei: amor, por que existe a igreja? Foi uma pergunta para reflexão, né? Eu sei que ele já sabia, né? E qual é o tamanho da sua fé? Por que existe a igreja? Já parou para pensar? Por que nós estamos aqui? Por que existe? Eu não digo somente a missão Geração Santa, mas por que existe a igreja? Por que Jesus deixou a igreja? Jesus, Ele veio para salvar o mundo. E muitos ainda não entenderam isso. E sabe por que Jesus chamou a igreja?
para fazer com que as pessoas entendam o sacrifício e o amor dele por essas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus chama a igreja. Foi para isso que existe o ID do Senhor. Vão e preguem, vão e preguem, vão e ensinem e façam. Amém? E eu quero ler e terminar aqui. Eu não ia ler essa parte, mas na hora que eu estava lendo, porque a gente quer, né, falar ali do sábado. Ai, Deus, eu não vou falar do sábado, porque já vão pensar que eles vão virar adventista, agora vai mudar tudo. Mas o Senhor me deu uma revelação aqui tão linda. Fala assim, ó: guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado como tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então, o Senhor será a sua alegria. Grande honra lhe darei e o sustentarei como uma propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Amém? E a hora que eu estava lendo, eu falei: ai, Senhor, né, vai confundir a cabeça dos irmãos, vão ver tudo adventista, vão guardar o sábado, né? Mas até marquei no lado da minha Bíblia que sábado é o descanso do trabalho para nós mesmos e é o tempo do serviço, é o tempo de servir as pessoas. Porque ele fala aqui, ó, que o sábado não é para você desfrutar, não é para o seu próprio prazer, não é para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos. O sábado, né, a Bíblia fala que é o descanso, né? E pense como Jesus agia no sábado. Jesus, ele praticou isso aqui. Ele não agia com os seus próprios interesses. Ele curava no sábado. Ele fez os discípulos trabalharem no sábado. Mas não. Por quê? Porque não era para os seus próprios interesses, era para um algo maior. Então o sábado, o descanso é aquela coisa: eu não vou pensar em mim mesmo. E o sábado não é um dia, ele pode ser qualquer outro dia. Um dia que você vai escolher para dizer assim: Senhor, hoje eu vou servir, hoje vai ser o sábado, meu sábado. Hoje eu não vou pensar em mim mesmo, eu não vou trabalhar para mim mesmo. Hoje eu vou fazer algo para alguém. Hoje eu vou visitar alguém, hoje eu vou abençoar alguém, hoje eu vou ajudar alguém. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então é isso que o Senhor deseja. Quando fazemos para alguém, fazemos para o Senhor. Amém? Não é só levantar as mãos, irmãos. Não é só vir à igreja. Como eles faziam ali: vocês vão ao templo. Nossa, legal. Vocês estão com práticas bem legais, estão jejuando, né? Cinza na cabeça. Nossa. Parecem que querem o Senhor. Mas não adianta nada se nós não fazer lá fora, não distribuir lá fora. O pastor falou isso ontem. Nós recebemos para transmitir lá fora, para fazer lá fora. Amém? Quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. O que o Senhor falou para você nessa noite? Talvez nós precisamos nos arrepender essa noite. De muitas vezes o Senhor ter nos dado a oportunidade de oferecer a Ele uma verdadeira adoração. E a gente agir orgulhoso, de uma forma orgulhosa, pensando em nós mesmos, em si mesmo. Quantas vezes você estava no seu trabalho, o Senhor te pediu algo para você fazer, e você não fez, talvez por vergonha, talvez porque se sente incapaz. Mas hoje nós aprendemos com o Senhor. Ele fala que Ele estará à nossa retaguarda, Ele estará conosco, Ele estará comigo e com você. E lembre-se que praticando tudo isso, praticando a palavra do Senhor, servindo, amando, manifestando o reino de Deus,
nós podemos receber cura, nós podemos receber refrigério, nós podemos receber alívio e força do Senhor. Nós podemos e somos parte do propósito do Senhor nessa terra. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence, é o Senhor quem faz. Por isso, Pai, vem nos mostrar, Senhor, nesse momento, onde falhamos, aonde nós caímos, aonde nós precisamos nos arrepender, Pai. Talvez o Senhor vai mostrar situações para você. Começa a pedir perdão, Senhor. Perdão. Perdão, Pai, porque eu achava que eu estava oferecendo a Ti a verdadeira adoração. Perdão, Pai, porque muitas vezes eu não faltava compromisso, não faltava cultos, mas quando saía daqui eu agia como um ímpio, como alguém que não ouviu a palavra, como alguém que não recebeu a alegria da salvação. Nos perdoa, Pai. Eu sei que está em nossas mãos, Senhor. Nós cantamos aqui, nos tornamos responsáveis. Eu sei que está nas nossas mãos, Senhor, que as pessoas, que a criação, ó Pai, encontre o Senhor. Está em nossas mãos, ó Pai, que os nossos filhos conheçam o Senhor. Está em nossas mãos, ó Pai, que os nossos empregados conheçam o Senhor. Está em nossas mãos, ó Pai, que os nossos colegas de trabalho, colegas de classe, conheçam o Senhor. Muitas vezes nós oramos, ó Pai, e nós até mesmo desejamos a conversão, nós desejamos a transformação, mas nós nos esquecemos de manifestar o Senhor naqueles lugares. Aqueles lugares que estão sombrios, ó Pai, mas onde nós pisarmos, o Senhor falou, haverá luz como meio-dia. Jesus, faz de nós uma geração santa. Faz de nós, Senhor, que nós possamos voltar para as nossas casas, Senhor, entendendo e querendo, Senhor, oferecer a Ti uma adoração que chegue aos céus como um cheiro agradável às suas narinas. Porque enquanto Tua palavra diz do cheiro agradável às suas narinas, o Senhor não está vendo somente a atitude, o Senhor está sentindo a intenção do nosso coração. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui na sua casa. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Muitas vezes ela é cortante, Pai, mas ela é necessária. Muitas vezes ela dói, mas ela é necessária para que haja cura, para que haja transformação, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus, aplaudir a Ele pela sua palavra. Aleluia. Queria chamar o apoio aqui. Cadê a Ju? Irmãos, a partir de amanhã, nós temos aqui ainda poucos desses papéis aqui, nós vamos estar entregando. É um por família, amém? Um por família. Se faltar, o pastor vai estar fazendo essa semana e vai estar te entregando, tá? A partir de amanhã, você vai sentar à mesa com sua família e vocês vão fazer aqui o que está proposto nesses dias. Então, dia 1, dia 2, são 7 dias até o próximo domingo, amém? Então, é uma preparação para a Páscoa. Nós vamos entender o que é a Páscoa, vamos sentar com a nossa casa, com nossos filhos, para entender o que é, amém? Eu quero entregar aqui para o Diego, para o Juninho. Eles vão entender um por família, amém? Um por família. Quarta-feira, irmãos, nós teremos bazar, amém?
Quarta-feira, o bazar das 8 às 18 horas. Ainda estamos recebendo doações. Você que tem roupa parada